Olá, eu sou o Thiago Otuki, economista do Clube FI. Estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. E antes de chamar os nossos convidados de hoje, gostaria aqui de deixar o nosso recado de sempre. Então, se vocês estão gostando das nossas entrevistas, das nossas lives, não deixe de fazer aqui a inscrição no nosso canal do YouTube. Também não deixe de acessar o nosso site, o clubefi.com.br. Conheça lá os nossos planos de assinatura. E se você é iniciante no mercado de fundos imobiliários, também não deixe de acessar a nossa página do curso de fundos imobiliários. Então, os nossos convidados de hoje são o Ricardo Almendra e o Bruno Nardo, que são gestores do RBR Alpha Fund Fundos, que opera sob o código RBRF11. Tudo certo aí, Ricardo? Bruno também, tudo certo? Tudo certo, obrigado aí pelo papo. Olá, tudo certo, muito bom bater um papo com vocês. Então tá certo, Ricardo e Bruno. Então o Clube FI agradece aí a participação de vocês e a gente vai fazer, na verdade, duas entrevistas, né? Então hoje a gente vai conversar aqui com o Ricardo e com o Bruno, especificamente do RBR Alpha, que é o fundo de fundos da gestora. E na próxima entrevista, né, então acompanhe a nossa próxima entrevista, a gente vai tratar especificamente do fundo de recebíveis, que é o RBR Rendimentos High Grade. Né? Então, a gente vai conversar com o Guilherme, né, que é um dos gestores aí do fundo. Né? Então, como a primeira pergunta, a gente vem falando bastante aqui da questão né, que o investidor está preocupado com a qualidade de gestão, né, dos fundos imobiliários, né, a importância do gestor. Então, eu gostaria que vocês falassem da experiência profissional de vocês, da equipe da RBR, enfim, um pouco do foco da gestora. Legal. Bom, a RBR ela existe há aproximadamente 4 anos. Eu tenho mais ou menos 20 anos de carreira e fui por 15 anos, aproximadamente, fui sócio da Reding Grifo, que foi vendida para o Credit Suisse. Eu era um sócio minoritário, a gente vendeu metade em 2006, metade em 2011. Por 3 anos eu tive que cumprir uma cláusula de não competição, assim como todos os sócios do Credit Suisse, da Reding Grifo. E em 2014 e 15, a gente começa a história da RBR, tá? Por que a gente montou a RBR? Basicamente porque eu vi final da década de 90 até ali 2011, uma série de gestores nascer no Brasil, gente especializada em diferentes temas, renda fixa, crédito, private equity, muita coisa de multimercado e várias casas de ações. Eu lidei com muito investidor nesses anos de Reding Grifo, percebia que eles tinham uma parcela relevante do patrimônio deles alocado em imobiliário, só que muito poucos gestores, ou quase nenhum gestor especializado em imobiliário. A maior parte dos gestores que faziam um pouco disso eram alguns grandes bancos que tinham o próprio Reding Grifo, área que eu não atuava diretamente, mas participava da discussão de produtos e alocação em imobiliário também. Eu achava que tinha falta no Brasil de casas independentes, focadas e especializadas em imobiliário. Então, a RBR nasceu disso. O Bruno vem desde o começo, o Guilherme Bueno é outro sócio que está com a gente desde o começo. Então, a gente hoje somos 12 pessoas, uma combinação. Eu já estou há 7 anos no mercado imobiliário. Antes da RBR, eu fui sócio por 3 anos, durante esse período de non-compete. Eu fui CEO de uma incorporadora paulista, que foi um momento importante para eu me aproximar mais do mercado imobiliário. Há 7 anos eu estou nisso. Todo o resto das pessoas que estão comigo são pessoas aí com 10 a 20 anos de mercado imobiliário. Mercado imobiliário vivido do lado do tijolo, da incorporadora, da construtora. Né? O Bruno vai se apresentar aqui. Ele era controller da incorporadora que eu fui CEO. Então, todo o nosso time que participa aqui da gestão, ele tem esse background mais de tijolo. Eu brinco que eu sou a ovelha negra aqui, e tem um background um pouco de mercado financeiro também.
Exato. Como o Ricardo comentou, estou aqui na RBR desde o início. Antes disso, fui controller dessa incorporadora paulista durante 8 anos, então, trazendo esse skill, esse DNA que a RBR tem de mercado imobiliário, então, acho que essa é uma veia muito forte aqui dentro, né? O nosso foco é 100% mercado imobiliário e a experiência dos sócios é reflexo disso, que leva o nosso foco a cada dia ser apenas isso. Tá? Isso para a gente é muito importante, viu, Thiago? A gente se orgulha de dizer que a gente não faz nada que não seja imobiliário, tanto CRI como tijolo, fundo, a gente compra terreno, a gente tem um fundo para vários fundos para coisas diferentes, mas vocês nunca vão ver a gente olhando para um mercado que não seja imobiliário. E até é importante falar um pouco da estrutura, que é comum para todos os fundos, né? Hoje a gente está aqui falando do RBR Alpha, na semana que vem a ideia é falar do RBR Rendimentos, com o nosso outro sócio, o Guilherme Antunes, mas a estrutura de tomada de decisão, a gente tem um sócio, um analista-chefe dedicado para cada fundo e um comitê dos sócios mais sêniores que juntos a gente toma a decisão trazendo a expertise de todas as áreas, da área de incorporação, da área de properties, da área de dívida, trazer toda essa experiência para uma mesma mesa para uma melhor tomada de decisão para cada fundo. Bom, interessante. Então, vocês são focados, todos os fundos sob gestão, né, vocês têm 2 fundos listados, que a gente vai estar do segmento imobiliário, né? Então, as decisões estratégicas são feitas por meio, então, de um comitê de investimentos. Exatamente. Eu sou o gestor dos fundos credenciado na CVM, mas a gente gosta de ressaltar isso. Assim, o comitê que participa sou sempre eu, o Guilherme Bueno, o Caio Castro. Guilherme Bueno tem 15 anos de incorporação, a família dele é uma importante incorporadora de São Paulo. Caio Castro foi um diretor da Gafisa e da Cury, depois ele foi de uma gestora, onde ele teve fundos de incorporação e de CRI, e aí ele veio se juntar a gente. Para cada uma das estratégias, está sempre reunido eu, o Gui e o Caio, e o especialista da estratégia. No caso do fundo de fundos, é o Bruno. O Bruno, além de co-portfolio manager, ele é o trader das carteiras, quer dizer, ele vive isso intensamente no dia a dia, traz uma série de recomendações para o comitê, onde eu, junto com o Bruno, o Gui e o Caio, a gente discute e decide os trades que a gente quer implementar. Isso é semanalmente, tá? A gente tem um comitê uma vez por semana, onde eu trago as teses de investimento, as recomendações de investimento, apresento para o comitê. De outro lado, o comitê é bem ativo também, então muitas vezes volta uma lição de casa e fala, olha, vamos estudar melhor essa posição, porque faz sentido por causa disso, e a gente sempre toma a decisão no final, depois de exaurido, vai toda a tese de investimento para definição de alocação em cada fundo. Bom, interessante. Então, também gostaria de ressaltar, enfim, para a nossa audiência, que todos aqueles, né, os investidores que são assinantes não têm acesso agora, né, vocês aderiram, né, ao espaço RI, né, o espaço de relações com investidores aqui do Clube FI. Então, qualquer investidor que tenha alguma dúvida, seja do RBR Alpha ou fundo High Grade, né, enfim, o investidor pode ir lá no Clube FI, só entrar na aba espaço RI e fazer a sua pergunta, que vai diretamente aí para a área de relações de investidores. Vocês já estão respondendo as perguntas, dúvidas, né, dos investidores que estão ali no Clube FI. E uma outra pergunta, eu tenho entrevistado, tem discussões em fórum, enfim, outros materiais que eu tenho lido aí nos últimos meses, e tem uma determinada tese, né, que coloca que os fundos de fundos teriam mais pontos negativos do que positivos para o investidor. Quer dizer, você tem fundos de várias categorias, mas especificamente fundos de fundos imobiliários não seriam tão interessantes assim para o investidor. Então, vocês são gestores, né, de um fundo de fundos, então, em grande parte, isso que motivou, né, o convite para vocês participarem aqui da entrevista. Então, gostaria de deixar aqui o espaço para vocês agora colocarem, né, elencarem pontos positivos, né, desse tipo de fundo. Legal. Ó, primeiro, eu acho que, como todo fundo,
em qualquer classe de ativo, seja ações, multimercado, renda fixa ou imobiliário, ele só faz sentido se a gestão apresenta bons resultados. Se a gestão se propõe a ser ativa e essa gestão ativa se mostra melhor do que a média do mercado, né? Se ele consegue gerar alfa em relação aos seus concorrentes ou à média do mercado, em relação ao IFIX, que é um índice comparativo da indústria de fundos imobiliários, né? Então, eu acho que isso é o primeiro item que eu acho que vale para qualquer fundo. Falando especificamente do alfa, né? O que a gente se propõe a fazer, né? Qual que é a melhor hora para você comprar tijolo ou para você comprar papel? Fundo de tijolo ou fundo de papel? Você está falando de, eu quero correr risco puramente imobiliário, e para isso eu acho que exige uma inteligência para entender todo o ciclo imobiliário. É melhor eu ter shopping, é melhor eu ter tijolo, é melhor eu ter galpão, é melhor eu ter laje corporativa, é melhor eu ter flat, né? Ou é melhor eu estar num fundo de CRI, num fundo de recebível, que nada mais é do que uma renda fixa com um lastro imobiliário, né? Então, são duas classes de ativo completamente diferentes, riscos completamente diferentes, e que nós nos propomos a ser um gestor ativo entre, dado o ciclo de Brasil e o ciclo imobiliário que a gente vive, na hora que tijolo estiver caro, a gente quer ter mais recebível. Na hora que tijolo estiver barato, eu quero ter mais tijolo. Então, essa é a primeira coisa que, para mim, parece muito assim, óbvio, que se a gente conseguir operar essas duas classes de ativo de maneira inteligente, a gente vai entregar um resultado acima da média. Se você olhar o desempenho do Alfa, desde que ele começou, você vai ver que aos poucos a gente está aumentando a nossa exposição em recebível e diminuindo a nossa exposição em tijolo. Nessa crise que veio de junho e julho, o que a gente fez? A gente se aproveitou para trocar uma série de posições, não muitas, mas algumas posições a gente já trocou de alguns CRIs, que a gente vendeu com ganho de capital, e alocou em tijolo, que ficou muito barato. Acabamos de divulgar o nosso relatório mensal do mês de julho, onde a gente já tem uma posição de aproximadamente 4% a 5% em HGRE, o fundo de lajes corporativas do Credit Suisse Reding Grifo. Essa é uma posição montada no momento em que o mercado realizou muito e finalmente chegou num preço de aquisição que para a gente fazia sentido, que é mais ou menos 20% abaixo do que estava há um ano atrás. Então, é esse olhar cuidadoso de operar isso que eu acho que o gestor entrega. E para complementar, assim, a gente acredita muito que analisar um imóvel não é tão simples quanto o brasileiro acha de um modo geral, né? Para a gente, não, a última coisa que a gente olha num imóvel é quanto que ele está pagando de rendimento. O rendimento é a consequência de um bom tijolo. E o que é um bom tijolo? Ele foi construído bem? Ele está bem localizado? Qual o local da cidade que ele está? Eu brinco aqui, eu costumo dizer que o que é a Faria Lima hoje, que é o principal centro financeiro do Brasil, há 10 anos atrás não era. A Berrini, que foi um dos principais polos de escritório de São Paulo, hoje não é mais um dos principais polos de escritório. Hoje é a Faria Lima. A Paulista, que é um super lugar, hoje ela divide isso com a Faria Lima, com a Vila Olímpia. Então, a leitura desse ciclo é uma leitura, estou falando aqui de prédios corporativos, é uma leitura que requer especialização, né? Contratos atípicos que aparentemente parecem muito seguros para alguns investidores, eles muitas vezes podem trazer um risco que não está sendo lido da maneira correta. Eu tenho mais 10 anos de contrato. 10 anos chega, e se você estiver comprando esse rendimento de 1% ao mês, suponha, né, um contrato atípico de um galpão localizado no meio do nada, na hora que esse contrato acabar, você pode ter pago um preço pelo seu imóvel que é o dobro do que ele vale. Então, a gente brinca que isso é o piquenique no vulcão. Você ficou lá gostoso, bonitinho,
até o dia que o vulcão veio e te pegou, você morreu, né? Porque, então E até o timing de ter contrato típico ou atípico também é importante. No momento de recuperação de mercado imobiliário, em que você tem uma retomada de preços de aluguéis, principalmente em regiões core, como para corporativos, na Faria Lima, por exemplo, é interessante você ter um contrato típico, né? No momento que você está num contrato atípico, você está travado, você não se beneficia desse mercado imobiliário a favor, né? Nos últimos anos, a gente viu muito esses fundos de contrato atípico se valorizando, muito porque pegou um movimento muito forte de queda de taxa de juros. Agora, no momento de inversão, isso tende a ir mais inversamente proporcional, né? Então, acho que estar em contratos típicos nesse momento, a gente entende que é mais favorável do que num contrato atípico, salvo exceções. Um contrato atípico que você consiga comprar um tijolo barato, com uma previsibilidade, pode ser interessante. Em geral, é difícil casar um contrato atípico com um preço de tijolo favorável. E hoje, se você olhar a carteira do Alfa, eu diria que 30%, Bruno, me corrija se eu estiver errado, está alocado em ofertas 476, ofertas restritas. Restritas a quem? A no máximo 50 investidores que precisam ser investidores profissionais. Ofertas que o mínimo para você entrar, exigido, normalmente é R$1 milhão para cima. Então, a gente vê o nosso fundo de fundos como um fundo de acesso a ofertas que investidores, pessoas físicas, não conseguem entrar normalmente. Então, quanto mais o mercado foi puxando ali, fevereiro, março, abril, maio, foi subindo, a gente olhou algumas coisas e falou, opa, peraí, tem mais valor entrar aqui nessa oferta restrita, onde eu abro um pouco mão de liquidez. Por outro lado, eu estou comprando uma coisa muito mais barata do que o mercado público. Então, essa é outra vantagem que eu acho que o fundo de fundos traz. E a gestão profissional também traz disciplina, né? Acho que o exemplo que o Ricardo deu de HGRE, o HGRE é um fundo que a gente gosta, tem um portfólio pulverizado, tem uma gestão que a gente gosta, mas estava num preço, quando a gente analisa tijolo a tijolo, prédio a prédio, dentro do portfólio, que a gente achava que não fazia sentido naquele preço. Então, a gente tinha lá um preço de entrada, e no momento que o mercado realizou e chegou no nosso preço, a gente o RBR Alpha efetuou o investimento. Então, acho que disciplina, o acompanhamento diário, eu sou dedicado para fundos imobiliários listados aqui. Então, o dia inteiro, todos os dias, eu acompanho todos os fundos imobiliários listados. Então, acho que isso traz resultado. E o reflexo no final, faz sentido, não faz sentido, você no final precisa entregar um alfa, precisa entregar um resultado. Dá um exemplo de BIST Fund, Thiago. Então, em resumo, né? Então, só para a gente fazer um resumo em relação a essa pergunta em específico, então teria duas linhas que vocês colocaram. Então, uma delas até está vinculado com a primeira pergunta, né? Então, a ideia de que vocês têm uma equipe, são vários profissionais, então mesmo alguém que seja extremamente qualificado, mas tem uma outra profissão, não são como vocês que estão aí horas e horas, todos os dias acompanhando esse mercado, né? Com trader, enfim, pegando todas as oportunidades, reduzindo risco de carteira, né, esse rebalanceamento constante, né, de fundo de tijolo e papel, como vocês comentaram, e também a ideia de que a pessoa física não tem acesso a alguns fundos que um fundo de fundos tem. Tá? Então, isso seria, em resumo, a vantagem que um investidor teria em comprar cotas, né, de um fundo como o RBF Alpha. Né? Eu acho que é isso aí, é um ótimo resumo. E daí, a questão que a gente falou do alfa, né? Então, o alfa seria, quer dizer, o fundo está, num prazo mais longo, conseguindo superar o benchmark, que seria o IFIX, né? No caso do fundo imobiliário, né? Então, a ideia de vocês, no relatório, vocês colocam 4 estratégias, né? Que são utilizadas para gerar esse alfa. Então, eu gostaria que vocês falassem quais seriam essas estratégias. Vamos lá, a gente dividiu basicamente em 4, que mostra muito, reflete muito a nossa gestão mesmo, tá? Então, a gente tem a estratégia alfa, que é a estratégia core do fundo. A gente até apresenta como referência aí uma alocação nessa estratégia de 40% a 80%, e nos últimos meses a gente tem ficado por volta de 60% na estratégia alfa. Ela é focada muito no tijolo, tá? Comprar um imóvel
de muito boa qualidade, abaixo ou muito perto do custo de reposição, basicamente posições que se justificam pelo fundamento, pelo custo de reposição. Tá? A gente olha nessa estratégia alfa muito mais um potencial de valorização de longo prazo, ganho de capital, que se converte em dividendos quando ele é realizado, né? E o dividendo é uma consequência. Posso ter uma posição com bom dividendo, posso ter uma posição com muito pouco dividendo. Um exemplo de uma posição com pouco dividendo que a gente gosta bastante é a Torre Norte. Torre Norte é uma posição que a gente tem aí por volta de 4% do portfólio, tem um dividendo atual reduzido, mas é um ativo em que a alocação foi aumentando, as carências vão reduzindo, e ao longo do tempo esse bom tijolo vai se converter num bom dividendo. Essa é a nossa expectativa. Então, isso é a estratégia alfa. A estratégia beta é uma estratégia mais correlacionada com o mercado. Então, uma estratégia em que, no momento em que o mercado estiver mais otimista, eu ter alguns fundos que respondem mais rápido a uma queda de taxa de juros, a um otimismo no mercado. Acho que um bom exemplo é o Brasil Shopping, né? Um fundo que tem um dividendo recorrente razoavelmente constante e ele acaba sendo muito precificado por movimentos de taxa de juros. Quando a taxa de juros cai, ele se beneficia. Quando a taxa de juros sobe, ele acaba apanhando um pouquinho mais. Só que a gente gosta desse tipo de fundo, por quê? Porque além dele ter esse componente beta, ele tem um componente de crescimento econômico, né? Então, conforme a economia cresce, as vendas aumentam, você tem até uma inflação nessas vendas, o resultado do fundo acaba se beneficiando, porque ele tem o resultado dos shoppings do portfólio. Tá? Então, essa é a nossa estratégia beta. Do lado na terceira estratégia, a estratégia de CRIs, né? Então, alocar em fundos imobiliários de CRIs e CRIs diretamente também, tá? Buscando o quê? Uma boa relação entre o retorno dessa dívida, né, desse empréstimo que você faz através desses fundos e da garantia, né? Lembrando que como o nosso foco é o imobiliário, o foco da análise também no CRI é a garantia imobiliária. Então, a gente sempre vai primar pela garantia imobiliária, tentar unir rentabilidade com garantia imobiliária. Esse risco-retorno tem que fazer sentido para a gente ter essa alocação no portfólio. Tá? E uma quarta estratégia, uma estratégia transitória, vamos dizer assim, é uma estratégia de liquidez, em que em alguns momentos a gente pode querer ter um pouco mais de liquidez para um momento de maior volatilidade, para se aproveitar de uma volatilidade diferente aí no mercado, como aconteceu recentemente. Tá? Queria só complementar, falando um pouquinho da estratégia alfa, né? O Bruno falou de custo de reposição. Eu queria só explicar um pouquinho para o público aí o que a gente entende como custo de reposição. Eu não sei se isso é amigável aí para todo mundo essa palavra, né? Então, custo de reposição, para a gente, isso é um mantra aqui dentro. Então, é assim, quanto custa o terreno, quanto custa para eu aprovar este projeto na prefeitura, o custo de arquiteto, consultores, quanto custa o tijolo para poder subir esse prédio, né? E, eventualmente, você tem que pagar para a prefeitura outorga onerosa, CEPAC, potencial construtivo, né? Cada estado, às vezes, chama de um jeito, mas é o potencial construtivo que a prefeitura cobra para você subir. Então, a somatória disso, vou dar um exemplo prático, uma posição que a gente gosta muito é o FVBI, Faria Lima 4440, um prédio, um fundo monousuário, um prédio corporativo AAA, aqui na Faria Lima, né? Qual é o custo de reposição desse prédio? A gente está o tempo inteiro comparando o custo de reposição com quanto ele está sendo negociado em bolsa. Quando eu tenho um desconto, falando de FVBI, para a gente, o custo de reposição é acima de R$20 mil o metro. Isso aí deve ser alguma coisa aí entre 20 e 25 mil, 21, 22, 23. É difícil de saber porque não tem mais terreno. Você tem uma noção clara de quanto seria para construir, você tem uma noção de CEPAC, que é o que você tem que pagar para a prefeitura, o terreno você tem uma boa ideia. Então, a gente acha que é por volta de 21, 22 mil reais o metro quadrado. Então, poxa, hoje eu posso comprar esse prédio,
negociado em bolsa, em alguma coisa como R$19.500 o metro quadrado. Eu tenho um desconto aí de 10% a 15% em relação ao custo de reposição, e eu vou ter uma renda recorrente dele. A vacância que ainda existe vai ser extinta daqui a pouco, na nossa opinião, e uma boa renda pela frente. Eu acho que eu tenho um risco-retorno muito bom para ganhar inflação mais 9, inflação mais 10 ao longo dos próximos 2, 3 anos nesse fundo. Então, é uma super alocação, na nossa opinião. É tipicamente uma estratégia alfa que entra dentro de um momento onde São Paulo não vai ter muita oferta de laje corporativa, a vacância nas melhores regiões está caindo muito, consequentemente, o aluguel deve subir 20%, 30%, 40% em alguns casos. Esse é um tipo de ativo que vai se beneficiar desse ciclo de mercado imobiliário favorável. E então a estratégia, o gatilho de compra, né, entrar dentro da carteira, seria, você analisa, faz toda uma análise técnica para entender qual é o custo de reposição, né, o custo do metro quadrado daquela região, e às vezes o que está sendo negociado no mercado está abaixo desse custo. Perfeito. Perfeito. Torre Norte, que o Bruno falou, está sendo negociada a R$11.500 o metro. O custo de reposição para a gente é 14, 15 mil reais o metro. Ou seja, eu não tenho problema, neste caso, de ter uma renda pequena nos próximos 12 meses. Porque eu acho que, à medida que a vacância está sendo completa, a cota vai subir muito rapidamente para refletir o prédio 100% ocupado. Muitas vezes você aluga com período de carência, a carência vai sendo extinta, e quando o rendimento começar a melhorar, a cota também vai acompanhar isso. Então, o composto entre ganho de cota, ganho de capital, mais o rendimento, justifica uma alocação dentro dessa estratégia alfa para o fundo. O nosso olhar é sempre do tijolo para o dividendo, e muitas vezes o mercado acaba olhando do dividendo para o tijolo, mas do dividendo para o fundo. Então, acho que esse é o olhar da RBR. É interessante, até você consegue enxergar no CUDEFI qual é, tanto pelo patrimônio como preço de mercado, qual é o metro quadrado. Né? Isso fica até mais claro quando é um monoativo. Né? Até o FVBI, a gente tem uma ferramenta de simulador. Né? Outro dia eu já publiquei lá, deixei público, né, um estudo, né, um cálculo de alguns parâmetros, né, para tentar simular caso o FBI reduza sua vacância, ou ele consiga, que hoje o preço do metro quadrado da Faria Lima, né, o que está hoje locado também na carteira, né, do fundo, é um valor abaixo, né, então me pareceu bem interessante mesmo se o FVBI conseguir aumentar, ou chegar na média, né, do que é hoje alocado na Faria Lima, metro quadrado, e reduzir. Alô? Opa! Oi, cortou um pouquinho. Desculpa, eu estava falando aqui do FVBI, né, que vocês têm uma posição no fundo que eu publiquei agora na nossa ferramenta lá do simulador um estudo justamente para o investidor poder simular, né, essa possibilidade de redução de vacância ou aumento possibilidade de aumento, né, do valor do metro quadrado, e me pareceu uns resultados bem interessantes. Concordamos. Está no nosso limite de alocação no fundo. Então, até porque, historicamente, a Faria Lima chegou a bater acima de R$150, né, o metro quadrado, né? R$150, você está olhando, e aí a gente está falando, né, valor histórico, de coisa de 4 anos atrás, né? Então, fora toda a inflação do período, né? Exato. Né? E dentro do fundo, você pode atuar, então, em uma gestão ativa, tanto olhando para o rendimento, mas também com ganho de capital. Então, vocês têm essa estratégia realmente ativa de comprar cota e, em algum momento, vender dentro dessas oportunidades, dentro que a gente conversou agora, não é? Perfeito. O nosso foco é dividendo. Tá? O nosso foco é gerar dividendos para os investidores, acho que assim como todos os fundos imobiliários. E como gerar esse dividendo? Né? O como gerar, a gente tem um grande olhar para o tijolo e, logo, o ganho de capital na compra e venda desses fundos. O rendimento é um complemento a isso.
né, o reflexo final do nosso dividendo, do dividendo do RBR Alpha para o mercado, vai ser a soma desses dois componentes. Tudo vira dividendo, como o Bruno falou, e só lembrando que CRI também vai dar para a gente acha muito ganho de capital. Esse mês passado, Bruno me corrige, eu acho que a gente teve uns 50, 60 mil de ganho de capital de reais, né, para o fundo, só vendendo 2 posições pequenininhas de CRI. Foram ofertas 476, que a gente comprou numa taxa super boa, depois acaba o lock-up da operação, 90 dias, a gente pode vender isso no mercado secundário, vendemos com algumas com 90, 100 dias logo depois, outras a gente carregou mais, mas realizou um bom ganho de capital que ajudou no dividendo desse mês. Então, tudo vira dividendo, né? Tudo vira dividendo e eu gosto de pensar no Alpha como um fundo multimercado que na prática chega no final do mês, você olha assim, deu 150 do CDI, a cota engorda. No nosso caso, a cota não engorda, porque eu pego e devolvo esse dinheiro para o investidor. Então, se você olhar o Alpha desde o início dele, que foi setembro de 2017, nós estamos dando só de dividendo 130 do CDI. E se você olhar só 2018, a gente está dando 170 do CDI. Mas a cota continua 99, 100 reais. Beleza, eu te devolvi. O que você pode fazer é comprar mais cotas do Alpha, né? Você vai ter o mesmo 100 reais, só que com muito mais cota, né? Então, isso é o que a gente quer fazer ao longo do tempo. E também tem uma outra linha, né, que seria uma linha também crítica aos fundos imobiliários, somente o surgimento de novos tipos, novos fundos de fundos dentro do nosso mercado, seria que o mercado de fundos imobiliários ainda é muito pequeno. Então, vocês veem isso com essa questão da liquidez, tamanho, gera uma dificuldade no processo de gestão, no dia a dia, e até que ponto isso pode penalizar os resultados, enfim, de um fundo dessa categoria? A gente concorda que a liquidez é um fator restritivo, por isso, o fundo de fundos, na nossa opinião, não pode ser muito grande. O nosso fundo de fundos hoje tem 80 milhões de reais e ele não vai crescer muito rápido porque a gente quer continuar sendo um gestor muito ativo. Ele poderia crescer? Ele poderia tranquilamente ter 200 a 300 milhões de reais, tranquilamente, mas ele não poderia ter 500, 600 hoje. Então, o tamanho do mercado vai limitar o tamanho do Alpha, né? E a gente fez questão de sair com um fundo pequeno para poder ter a certeza do tamanho da gestão que a gente pode fazer ativo. Hoje a gente pode dizer que o fundo pode triplicar sem nenhum problema, mas não pode triplicar. Hoje seria um tamanho máximo que a gente se sentiria confortável. Até porque o mercado cresceu, né, de quando o Alpha saiu em setembro de 17 para cá, a liquidez aumentou, a quantidade de investidores aumentou bastante, e aí quando você coloca, tem novos fundos de fundos, né, aparecendo, e eventualmente tem alguma crítica para isso, na verdade, quanto mais institucional, quanto mais fundos de fundos, você acaba melhorando a liquidez de muitos ativos que têm pouca liquidez, né, seja por block trade, seja via mercado. Acho que um exemplo, Torre Norte, né, dificilmente você consegue montar uma posição muito grande comprando no book, né, indo lá e comprando através da corretora. Muitas vezes você vai conseguir montar uma posição dessa por block trades. Então, quando eu tenho outros fundos de fundos, cada um sabe a posição pelos relatórios mensais, né, o que os outros fundos têm. Então, isso também acaba auxiliando a ter mais liquidez nesse mercado, ao invés de atrapalhar. E vocês já comentaram aqui, né, de alguns fundos, né, mas seria interessante, então, vocês falassem das principais teses de investimento, das principais posições, né, já falaram do BSR, do FBI, né, então poderiam comentar também um pouco dessas posições e demais fundos que estão na carteira hoje. Perfeito. Acho que a principal tese de investimento, desde que o Alpha começou, é o corporativo, são fundos imobiliários corporativos, AAA, em São Paulo, né? Por que o corporativo?
o próprio ciclo de incorporação dessa classe de ativos, ali de 3, 4, 5 anos, entre você comprar um terreno, aprovar na prefeitura e construir e entregar, isso gera um espaço entre oferta e demanda no mercado que é favorável aos ativos existentes. Acho que sendo um pouquinho mais claro, a gente tem hoje uma vacância em Faria Lima por volta de 12%, 13%, tá? Uma vacância que tem sido decrescente nos últimos meses e que você não tem uma nova oferta nos próximos 3, 4 anos relevante, né? Caso algum investidor queira construir um prédio hoje, vai demorar 3, 4, 5 anos para entregar. Então, isso gera um espaço, primeiro, para uma redução de vacância dos ativos atuais. Você tem menos concorrência, né? Vai demorar para novos prédios serem construídos nessa região. Quando você tem menos espaço, imagina uma vacância daqui a pouco abaixo de 2 dígitos. Né? Os proprietários, eles acabam repondo um pouco do preço que eles tiveram que reduzir por conta de uma vacância maior, né? Então, você tem mais espaço para aumentar o valor do aluguel e, junto com vacância, esses dois componentes, na ponta, geram um dividendo, geram um aluguel maior para cada investidor, tá? Então, como tese, é o corporativo por conta dessa oferta e demanda, e principalmente olhando São Paulo, tá? Que essa vacância vem se reduzindo muito forte para esse AAA. Rio de Janeiro, a gente acha que é um mercado mais desafiador ainda, tem uma vacância ali acima dos 40%, em algum momento pode virar a nossa principal tese de investimento, mas isso está muito longe ainda, tá? Hoje o nosso foco é São Paulo mesmo. E dentro dos fundos, para dar exemplos de posição, tem o Terra, falamos do BRCR, do FVBI, tem o Terra, que é uma posição importante e bem antiga nossa, a gente é um investidor grande lá. A gente tem o HGJH, fundo aqui na Rua Mauri, fundo de 2 prédios, um na Rua Mauri, um na Jerônimo da Veiga, aqui no Itaim. Acho que esse vale a pena comentar, saiu um relatório ontem, anunciando ali a locação de 100% dos ativos. Então, acho que, se você olhar, Terra é um ativo que já está alocado 100%, AAA, corporativo. Se você olhar VLOL, não está no nosso portfólio, porque a gente prefere Terra, mas são similares. VLOL também está 100% locado. HGJH ficou 100% locado também. A gente acredita muito que FVBI, dada essa dinâmica de oferta e demanda, deve ficar 100% locado também até o final do ano. Então, acho que o mercado tem mostrado a demanda para esse tipo de produto. Mas então, BRCR, FVBI, Terra, todos mais próximos aí dos 10%, que é a posição máxima que a gente pode ter no fundo. Depois a gente tem Torre Norte, HGJH e HGRE, posições aí na casa dos seus 5%. Só aí a gente já atingiu praticamente metade do portfólio. A gente tem uma posição no CEBOP, Castelo Branco Office Park, que é um prédio AAA na Castelo Branco, em Alphaville, locado para Azul, Odontoprev, tem ótimos inquilinos, e AES, Eletropau. Então, isso aí já deu 50 e poucos % do portfólio. A gente tem 30% em CRIs, ou fundo de CRIs, que dá um ótimo carrego para o fundo, isso está rendendo muito bem. E a gente tem uma posição que não é fora de corporativo relevante, que é em dois fundos, que é o HGLG, logística, e a gente tem uma posição numa oferta 476 do Credit Suisse, que chama HGRU, renda urbana, que é um fundo que compra imóveis com contratos atípicos, mas que não são imóveis galpões, eles são ativos do setor, ele mira setor de saúde e educação, por enquanto fez uma aquisição. Então, acho que a gente passou aí por 90% do portfólio. E até para falar dessas ofertas 476, que são relevantes no nosso portfólio, esse mês a gente criou uma seção nova, uma seção de informações dos fundos 476. Então, a gente deixou um link para que os investidores que forem mais curiosos, que queiram entender melhor os ativos investidos nessas 476, fundos imobiliários, ele consegue acessar diretamente o relatório mensal do fundo
para se familiarizar. Muitas vezes é um relatório que está no site da gestora, ou mais escondidinho lá na B3. Então, a ideia é facilitar a análise de todos os investidores, tanto dos fundos já conhecidos, e quanto dessas ofertas 476. E o BRCR hoje é a maior posição, né? Mas o BRCR é mais difícil de avaliar, porque são mais ativos e está nesse processo ainda de troca, né? Eu acho que ele é mais difícil que de avaliar, porque são vários ativos, mas 4 ativos representam 80% do portfólio. Então, nossa sugestão é foca nos 4 ativos que você vai ter, você consegue formar a sua opinião. Então, essencialmente 3 ativos em São Paulo e 1 no Rio de Janeiro. Né? Em São Paulo é a torre vizinha ao Shopping Eldorado, a antiga sede do Banco Real na Paulista e o Senesp, que é hoje a maior vacância do fundo. Né? E no Rio, a Torre Almirante, que é um belo ativo, muito bom olhando o longo prazo, muito ruim olhando o curto prazo, dado a vacância e o momento que o Rio vive, né? E a saída da Petrobras lá. Então, se você olhar esses 4 ativos, você vai ver que o fundo está de graça, na nossa opinião, e que precisa comprar. Certo. E no processo de gestão, né, do fundo, da mesma forma que existe isso na gestão de ações ou mesmo renda fixa, né? Isso não sei se está também em regulamento, mas existe o fundo tem que ter um número mínimo, né, em termos de diversificação, se tem que tem um número mínimo também de setores, se tem alguma métrica também de risco de preço ou de crédito. Então, como é que é feito esse processo de gestão nessa parte mais técnica, assim, de finanças, né? Vocês também fazem o processo de valuation, né? Do ponto de vista regulatório, existem as seguintes limitações no alfa. Isso está em regulamento, tá? Nenhuma posição pode ser maior que 10%. Então, naturalmente, eu vou ter sempre, no mínimo, 10 posições, né? Eu não posso ter mais do que 1/3 direto em ativos que não fundo. Então, se eu somar CRI e LCI, no máximo eu poderia ter até 1/3 nisso, tá? Então, essas são as grandes limitações regulatórias, né? Está lá escrito no alfa, e que o administrador checa se a gente está cumprindo, tá? Passar para o Bruno, você comenta um pouco das concentrações que a gente atua da nossa gestão, né, gerencial, vamos falar assim. Em termos de concentração, a gente, a cada ano, olhando um pouco de cenário, tanto imobiliário quanto de cenário financeiro, a gente define internamente, isso aí não é mandato, não é regulamento, né, um mandato para o ano. Então, a gente não gostaria de ter mais do que 20% alocado no mercado como Alphaville. Não gostaríamos de ter mais do que 20% em ativos localizados no Rio de Janeiro. Gostaríamos de ter entre 50% e 80% em ativos AAA localizados em São Paulo. Então, acho que esse mandato da gestão interna, isso é atualizado anualmente, a depender de variação de preço ao mercado. Tá? Em termos de quantidade de setores, não é uma métrica que a gente leva muito em consideração, a gente olha muito o custo de reposição, potencial de valorização. Agora, dito isso, nosso portfólio atual deve ter por volta de entre 15 e 20 posições, então é um portfólio diversificado, mas se fosse possível, nós concentraríamos mais. Por exemplo, o BC Fund, hoje é uma posição que a gente tem 10% no portfólio. Se a gente não tivesse uma limitação regulatória, né, de CVM, teríamos muito mais do que esse percentual. Tá? Então, concentração tem um lado de gerar um pouco mais risco eventual, mas, por outro lado, tem algumas posições que a gente entende serem muito boas, que gostaríamos muito de ter uma posição maior, com maior potencial de alfa no longo prazo. Essa regra de 10% ela é da CVM, né? A gente acha uma regra errada. Exemplo prático. Ter 10% de BRCR é completamente diferente de ser 10% de Terra ou de FVBI, né? Eu acho uma regra burra, né? Porque, então,
É isso. Em relação a risco de crédito, a gente olha muito risco de crédito. Então, quando a gente compra alguma coisa que é um contrato atípico, a gente vai levar muito isso em consideração, né? Quem é o inquilino, mas principalmente para os CRIs, tá? Eu queria chamar um pouquinho de atenção aqui nos CRIs. CRI para a gente, mesma lógica de olhar o tijolo, é a nossa lógica quando a gente vai olhar o CRI. Qual é o nosso critério? A gente tem um rating que a gente é proprietário, chama rating RBR, e a gente basicamente aloca em coisas que são rating A na nossa avaliação. Raramente um B+. 4 coisas que a gente considera, né? A governança da empresa, né, que é a devedora, a gestão dessa empresa, se ela é boa ou não, a garantia real imobiliária que é dado para o CRI, e se esse CRI tem fluxo de dinheiro também como garantia. Então, você fez um CRI que é uma antecipação de locação, um contrato de 10 anos que, ao invés de pagar o proprietário do imóvel, ele paga o crisista. Pô, legal, esse contrato é bom, o inquilino é bom, a empresa é séria, né? E, além desse contrato, eu tenho o prédio inteiro em garantia. Putz, é um super prédio, um prédio que vale 2 vezes o valor da dívida. Então, esses são todas as análises que a gente faz, dando principalmente muito valor ao imóvel e ao fluxo, que é a garantia do CRI. Esse é o jeitão do rating RBR. Bom, interessante. E em relação ainda à parte de gestão de risco, né, uma coisa que eu não abordei aqui, mas vocês são gestores de fundos, né? Queria saber a opinião de vocês, porque, como você falou, você pode ter uma posição máxima de 10%, então, naturalmente, o fundo sempre vai estar bem diversificado, né? Então, você elimina esse boa parte do risco, né? Mas tem também o risco que a gente viu agora em maio, né? Que seria que a gente chama lá o risco sistemático, que ele acaba atingindo a categoria inteira de forma geral, né? E então fica difícil o fundo, por exemplo, fazer caixa, né? Quer dizer, até pela questão da liquidez que a gente estava falando aqui. E aí, em um momento, já me perguntaram se não teria uma outra forma de proteger nessas situações, né? O IFIX caiu lá 10%, tem alguns fundos que caíram mais, né? Vocês veem que não existe, por exemplo, contratos como tem do dólar e Bovespa, né? Tipo, derivativos que você poderia travar uma perda como essa numa situação mais extrema. Vocês acham que seria interessante ter no mercado brasileiro contratos futuros do IFIX? Né? E se vocês estão visualizando que isso possa ocorrer no futuro próximo? Faria sentido, né? Faria sentido ter instrumentos como esse, mas isso depende muito do desenvolvimento do mercado, né? O próprio mercado primário, vamos dizer assim, não tem uma liquidez tão forte, né? Então acho que precisaria estimular melhor essa liquidez dos fundos listados, do mercado direto, para depois você trabalhar um pouco esses instrumentos de proteção que ajudariam, né, a proteger um portfólio no momento de estresse. Mas aí, falando um pouquinho da gestão de risco, né, acho que a melhor forma de você se proteger de um evento como esse, de uma volatilidade maior, é ter um portfólio equilibrado, né? Olhar o desenvolvimento do mercado e estar sempre primando por essa balança aí de riscos, né? Então, a gente chegou num período aí, entrou nesse período de maior volatilidade com 1/3 do portfólio defendido, né, em renda fixa, defendido em fundos e CRIs. Isso protegeu muito o patrimônio do nosso investidor. Então, a gente até comenta no relatório que a gente divulgou hoje que essa proteção do capital do investidor é algo que a gente olha muito de perto. Tá? Então, isso acabou ajudando muito o fundo durante esse período de volatilidade. Tá? O portfólio equilibrado, para a gente, não está muito ligado a risco setorial, assim, né? Tipo, não pode, tem que ter um pouquinho de corporativo, galpão, shopping. Para a gente tem muito a ver com o ciclo que a gente está vivendo. Então, hoje, ter muito corporativo, AAA São Paulo, para a gente é mega proteção de patrimônio, porque não vem muita oferta por aí. E tudo bem, se o Brasil bombar e um candidato que o mercado gostar, estou me controlando aqui para não falar o meu candidato, né? Mas se o mercado gostar, vai andar, laje corporativa vai andar? Vai. Eu acho que shopping vai andar mais.
talvez algum fundo de agência bancária possa andar mais. Mas não tem problema, porque esse é um risco que eu não quero correr. Shopping tem que ser algo pontual, a gente não teria uma alocação enorme hoje em vários shoppings, porque se o Brasil, nesse cenário de risco, de eleição, com volatilidade, certamente o componente beta dessa carteira como um todo ia ser muito mais sensível. Então, a gente está muito confortável com essa combinação de AAA São Paulo, corporativo, e CRI. 80% a 90% do nosso portfólio é esse e tende a continuar assim. E nessa linha de gestão de risco, faz sentido o investidor, por exemplo, calcular qual seria o beta da carteira, tipo, essa relação entre o nível de sensibilidade entre a carteira e o IFIX, por exemplo, vou repetir aqui, faz sentido para o investidor calcular o beta da carteira de fundo imobiliário, quer dizer, fazer esse cálculo da sensibilidade, né, entre as variações, né, dos retornos da carteira com o IFIX, quer dizer, quanto maior esse beta, maior seria o risco da carteira do investidor? Olha, o nosso objetivo aqui dentro da carteira do RBR Alpha é gerar alfa, é ser diferente, né? É ser menos correlacionado com o mercado, ter retornos mais consistentes. Tanto é que o nosso benchmark não é o IFIX, né? O nosso benchmark do fundo, ele é IGPM mais 3 ou 4,5% ao semestre. Tá? Então, se a gente pegar desde o início do fundo, em setembro, para cá, se o meu benchmark o nosso portfólio hoje ele está acima do IFIX, se a gente for olhar esse período. E nesse período foi muito mais difícil bater IGPM mais 3, dado esse IGPM que foi muito forte de setembro para cá, do que IFIX. Então, ser correlacionado... mais 3 por semestre, né? Por semestre, exato. Então, ser correlacionado para a gente nós não gostaríamos de ser analisados assim, né? Somos mais beta ou não. A ideia é ter resultados consistentes no longo prazo. Do lado do investidor, quanto mais beta a carteira dele, quanto mais responder tanto a movimentos de valorização quanto desvalorização, é uma carteira um pouco mais arriscada. Assim, respondendo a tua pergunta, né, se faz sentido ou não analisar, eu acho uma análise válida, mas a minha recomendação seria nunca tome uma decisão exclusivamente por essa análise, né, porque ela pode ser uma análise muito distorcida de um período específico. A gente pode, num semestre, por exemplo, estar mega beta, achando que vale a pena ter mais ativos ligados a um movimento de fechamento de queda de juros, né? Por exemplo, que normalmente leva a indústria muito para um lado, né? Quando a curva de juros abre, tudo cai, quando a curva de juros fecha, quase tudo sobe. Então, eu acho válido, mas como uma análise, sabe? Talvez, dentre as análises de valor, que o tijolo é bom, não é, os riscos que a gente falou, o beta seja lá uma das coisas mais para o final da fila para se olhar. E após esse movimento de maio, né, um movimento de correção, vocês visualizam, no atual momento, boas oportunidades para modificar alguma coisa na carteira? Quer dizer, de repente, agora é shopping interessante, é corporativo, é CRI, enfim. Sim, nós identificamos algumas oportunidades, como o Ricardo comentou, como a gente entrou nesse período de volatilidade com um portfólio de CRIs e fundos de CRIs, isso acaba sendo um portfólio que a gente consegue realizar, gerar caixa e aproveitar oportunidades. Acho que o movimento que a gente comentou no relatório mensal que a gente divulgou hoje foi a compra de HGRE. Né? Então, a gente acabou diminuindo um pouquinho do que a gente tinha em CRIs, mas o giro de uma posição, a gente acabou zerando a posição que o fundo tinha no fundo do Safra, que ele tem muito CRI também, ele tem muitos fundos imobiliários lá dentro, para alocar em HGRE. Então, um fundo que caiu aí 20%, 25% do high dele recente, então abre boas oportunidades para se posicionar. E falando do HGRE, só para concluir, caiu 20%, 25%, foi isso que fez a gente entrar? Foi. Mas tem um ponto antes, que é o seguinte, a gente analisava o HGRE e falava o seguinte,
Quando a cota bater 125, essa cota vai estar barata para o momento que a gente está de Brasil, de ciclo imobiliário, aquilo que a gente já falou. Então, se tivesse caído 50% e a cota tivesse 130, a gente não teria entrado, né? Porque não é que porque um negócio caiu que não pode cair mais, e não é porque subiu que não pode subir mais. Tudo a gente tem que olhar qual que é o valuation desse negócio que a gente está comprando. A cota para a gente era 125, o preço de entrada, a gente entrou abaixo disso. Por que a cota era 125? A gente abre prédio por prédio que o HGRE tem, um por um, e a gente fala o seguinte: se eu fosse comprar esse prédio fora da Bolsa, o que seria um preço bom para eu comprar? Puta, seria R$10 mil o metro. Qual que é o valor de locação? Se eu tiver, que seria um preço bom para eu vender esse prédio? Putz, seria R$15 mil o metro. A gente tem com isso, a somatória disso tudo dá um valor de cota de entrada e um valor de cota de saída. O valor de cota de entrada para a gente no HGRE é aproximadamente 125, entendeu? Bom, interessante. Infelizmente está chegando aqui na parte final, né, da nossa entrevista, então eu gostaria que vocês fizessem aí as considerações finais, enfim, comentar algo, de repente, que a gente não abordou durante a entrevista. Tá ótimo. Acho que um ponto que eu gostaria de ressaltar, que a gente acabou falando menos aqui, é comunicação, né? Quando a gente começou o RBR Alpha no passado, um dos pontos que a gente comentou bastante não olhe o RBR Alpha como um reloginho, né? Nós vamos buscar ganho de capital, vamos buscar entregar um dividendo importante para o investidor. Mas a gente repetiu muito que, para você fazer uma gestão diferente, você precisa se comunicar diferente, se comunicar bem. Então, dentro desse pacote de comunicação, a gente criou recentemente um site do RBR Alpha, então, rbralpha.com.br, o fundo de rendimentos, em breve, terá um site também dedicado. A gente instituiu uma rotina de webcasts trimestrais com o mercado, então, um momento onde a gente apresenta o resultado do trimestre e acaba falando um pouco dos movimentos recentes do portfólio. Isso é para estar perto do investidor, é para ele estar entendendo o que está acontecendo. Nesse momento de maior volatilidade, nós chamamos um webcast extraordinário, né? Então, um webcast para falar, não foi para falar da carteira em si, mas foi para falar sobre o mercado, nosso entendimento do mercado. A gente acha que, principalmente nos momentos mais difíceis, é onde o gestor precisa estar muito perto do seu investidor, né? Passando o fundamento, repassando as teses. Acho que isso é muito importante, tá? Comunicação é algo que a gente prima muito na RBR. Queria te agradecer aí, Thiago, ao Clube FI. Obrigado pela oportunidade. Falar que isso aqui é um negócio das nossas vidas, né? A gente montou a RBR há 4 anos e daqui a 10 anos a gente vai estar aqui. Nosso dinheiro está investindo nos fundos, junto. A gente não investe em nada em real estate que não seja os fundos da RBR. Então, estamos dedicando a nossa vida aqui com muito empenho para conseguir gerar alfa e um pouco do que a gente falou. Estamos super abertos, o espaço que vocês criaram aí, RI, né, é mais uma forma da gente estar perto de vocês. Obrigado e contem conosco aí no que vocês precisarem. Obrigado pela oportunidade. Bom, então, novamente, né, para quem não assistiu o início da entrevista, a RBR tem o espaço RI, então qualquer dúvida é só perguntar, vai direto para a relação de investidores e realmente o processo de transparência é muito importante. Então, lembrando novamente que a próxima entrevista vai ser também com a RBR, falando daí do fundo que eles têm listados também de recebíveis. Então, também gostaria de agradecer enfim, vocês estarem aqui no nosso programa, falando do fundo de vocês. De repente, outra oportunidade, ainda a gente possa falar sobre outros assuntos. Então, obrigado e até a próxima, e um grande abraço aí para toda a nossa audiência. Obrigado. Muito obrigado. Valeu. Até mais. Valeu. Tchau.